Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estamos nós mais uma vez, hoje dia 16, sexta-feira. Bora para nossa análise diária, começando aqui pelo dólar, o dólar futuro. Hoje o dólar no início do pregão, né? Logo às 9, 10 horas, até umas 10h30, ele estava num sentido um pouco mais altista, né? E o mini índice tava numa forte queda, né? Bora aqui pelo dólar primeiro. Tá, o dólar, né? Primeiro que o DXY na madrugada ele tá trabalhando numa alta, tá? Um pouquinho mais flat, né? Ele conseguiu ganhar essa parte aqui dos 100, né? Do 100, 00. Ele trabalhou basicamente, acho que foi desde anteontem, né? Que ontem eu realmente não pude ver para frente da tela. Mas ontem ele conseguiu voltar, né? Que ele estava ali no 99,984, né? E conseguiu trabalhar nessa região novamente. E trabalhou um pouco flat na baixa, mas depois, né? Depois das umas 9 horas, 10 horas, ele que abriu o mercado, inclusive americano, né? Ele pegou um direcional mais forte para compra, tá? E no meu entendimento, né? Deixa eu mostrar também aqui que perante as outras moedas, né? O dólar, ele estava um pouco mais forte, tá? Ele tá com uma alta, né? E olha só as outras moedas, né? Aqui, inclusive do Forex. Estão numa leve queda. Bem verdade que hoje é sexta-feira, então, né? Então a gente sabe como é o dia de segunda e sexta-feira. A não ser que tenha um tema bem atípico, né? Por exemplo, nossa segunda-feira, né? Há uns 4 dias atrás, hoje nós estávamos fazendo o trade das tarifas, né? Só que hoje o mercado estava um pouco mais morno, tá? Então, dólar futuro, né? Ele já começou aqui, logo com uns 10 minutos, ele já pegou a máxima e a mínima da CME, tá? E está trabalhando acima dos 700, né? Aqui acima dos 700, tá? Por cima da média mensal, tá? Essa aqui é a nossa média mensal, né? A média contratual, nossa média diária. Então ele já estava forte também por causa os nossos DIs, né? É bem verdade que os DIs eles meio que... Cadê os DIs? Tá, deixa eu... Nossos DIs, isso aqui, né? Então os DIs eles estavam um pouco mais na alta, né? A ponta mais curta estava mais flat. Eu acho que ela ainda está flat. A média também, mas a longa ela está um pouco mais altista, né? Como a gente pode ver. A curta e a média começou, né, a trabalhar numa baixa, numa leve baixa. Só que a longa ela tá numa alta, né? Ela tava mais forte, né? Durante o pregão, inclusive foi o que deu esse movimento aqui, opa, esse movimento um pouco mais comprador para o dólar, tá? E para o mini índice, né? Com a nossa bolsa, olha só o que aconteceu. Desceu com força, né? Tá. Aí então, o nosso câmbio, ele até trabalhou aqui em cima da primeira, tem a nossa Petax futura e preço à vista. Obviamente que eu já coloquei aqui na nossa planilha, né? No nosso estudo sugerido, nós erramos 5 pontos praticamente, né? E o FRP0 está de 18,9 pontos, tá? Então o nosso spot do dia tá em 92,5. Eu já coloquei aqui também, tá 92,5. E o câmbio ele conseguiu buscar, né? Então ele fechou a simetria da manhã. Então a simetria da manhã tá fechada. Conseguiu buscar o preço, né? A taxa do dia
o nosso D0 e o sentido, né, da nossa, eu diria que da nossa tendência é um pouco mais baixista. Mas ele tá aqui, ó, no range, olha aqui tá o zero, né? Então o câmbio ele fica até o 0,33 e o menos 0,33 ele tá confortável aqui, tá? Aí o que vai mandar, o que vai dar o tom é a macro, né? E a micro ela vai trabalhando o balanço, né? Tá. O nosso câmbio ele conseguiu trabalhar aqui na parte dos 730 praticamente, né? Chegou a ficar 0,5% de alta, mas depois devolveu, né? Esse movimento que eu acho que é dos juros, né? Porque a nossa taxa externa, que é o DI, está subindo, né? E pode ser que o câmbio ele suba, né? Que ele fique trabalhando aqui, porque aqui nós temos os 700, né? Ele veio aqui e já esboçou uma alta, né? Aqui, logo no início do pregão, ele esboçou 37 pontos, né? De uma alta crescente. Depois só foi devolvendo trabalhando, né? Em operações, eu acredito que ficar comprado novamente, né? Em cima da Petax Futura. Só que ele veio e conseguiu interagir com o preço à vista da primeira, né? Que é justamente esse preço. Puxou uma da outra, é bem verdade, que deu um sentido um pouquinho mais contrário. Por quê? Porque são 24 pontos. 24 pontos negativos, né? Então já puxou dessa do, do nosso spot, primeiro spot e taxa à vista, né? Aí tem o spot e a nossa taxa à vista. E depois o spot, que seria o nosso D0, né? Que está trabalhando aqui, vai ficar sem fluxo agora, né? Sexta-feira. Possivelmente o dólar ele vai se manter aqui perto do ou acima dos 700, né? Mas com essa puxada um pouco mais agressiva da Petax, né, tá um pouco mais dúbio, tá? Mas ficar entre esse meio aqui, né, é bem possível que ele fique, tá? Tá, então a gente teve essa puxada um pouco mais forte, né? Só se ele começar a vir a trabalhar e realmente devolver, né, esse range aqui. Porque ele não gostou a partir do 5.700, né? Então eu achei que ficar comprado em cima da Petax Futura, mas não daria grandes frutos, né? Porque uma coisa é uma Petax indo em cima da outra. Quando puxou uma com mais forte, né? Com mais força, inclusive ele veio aqui comprado em cima da Petax Futura, fez o pullback na maior liquidez, que é aqui no 719, né? Então ele trouxe a liquidez aqui para trabalhou, deu pullback na Petax Futura, né? Só que ele não conseguiu passar dessa liquidez e ficou trabalhando no sentido da baixa, tá? Então basicamente foi isso, né? No meu entendimento, tá? Mini índice, né? O nosso mini índice ele já abriu um pequeno gap de baixa, mas já puxando, né? Puxando para nossa média aqui. Na média, eu acho que essa aqui é a média semanal, né? Média semanal, ele tá aqui em cima, numa região de topo, né? Essa região aqui do 141 mil, tá difícil de ele passar. Foi justamente hoje o que aconteceu, né? Também por causa dos nossos juros, que mantiveram flat ou um pouco mais positivo, sendo que agora, né? Que agora, deixa eu voltar a trazer os juros aqui para vocês, que agora que ele deu uma inclinada para baixo, né? Nossos juros eles começaram a inclinar e barrigar para baixo. E isso é bom para nossa bolsa, que ela sobe, né? Nosso Ibov também aqui esperando carregar, né? Ele está trabalhando com um
0,51 de baixa nesse momento. E de operação, que eu fiquei aqui olhando, tá? Meu sentido era venda aqui, tá? Ainda era venda. Quem não conseguiu ficar aqui logo na abertura de mercado, tá? Mas aqui ainda dava para pegar um pouco da venda, né? Principalmente nessa região do 139.600. Aqui tava bom para vender, né? Mas depois, né? Inclusive depois do abertura do mercado americano, deu, se não, para mim a venda mais clara, tá? Porque o EWZ, né? E o BR Titan, EWZ, olha só, a pré-abertura dele tava puxando para baixa, né? Não ficou nem positivo, não tava nem aqui, né? Aqui um pouco mais positivo, perto dessa liquidez de ontem. E o BR Titãs também, né? Abriu já na baixa. E isso aqui, né, foi justamente passado, mas eles trabalharam de uma movimentação altista, né? Eles estavam mais negativos, né? Eles estavam mais negativos aqui. Só que eles começaram a devolver esse movimento. Foi exatamente o que aconteceu, né? Com os juros voltando, né? Ao ficando um preço mais flat. Olha só o que aconteceu com as nossas ações, né? A abertura do mercado à vista um pouco mais não tão direcional, tá? Ela estava um pouco mais flat, só que negativo, tá? Porque o setor bancário ele estava todo negativo. E a Vale e a Petro, embora elas tenham dado até uma barrigada por causa das commodities, né, principalmente do petróleo, eu acho que foi petróleo e gasolina. Deixa eu mostrar aqui, energia, né, no setor de energia. Isso tá um pouco mais altista, né? E isso é bom para nossas ações. Só que depois elas devolveram, né? E agora estão se mantendo. A Petro 4 está até numa leve alta, mas as outras, a Petro 3 e a Vale, tá no é negativa, né? Uma leve queda, sendo que a Vale não, né? Tá 0,40, né, de baixa. Mas o nosso setor ele deu uma recuperada, creio eu, que por causa dos nossos juros, tá? Então, basicamente, os nossos juros, né, ele começou a melhorar para o lado da bolsa, tá? E piorar para o lado do câmbio. Então, deu esse movimento, né? Essa aqui não é uma reversão, né? Mas esse momento aqui, né? Os players começaram a defender, né? Eles não deixaram passar do 130 e do 139.500, né? Praticamente eles defenderam nessa região, tá? Mas o sentido até então, até umas 10, 11, era de venda, tá? Era de venda. Aqui era para procurar entrar vendido nas posições, tá? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão, um final de semana bom. Se inscrevam no canal e deixem um like. Valeu, galera. Até mais.